Cris, estamos falando de idade e eu queria entrar um pouco nisso também, que foi você assumiu essa questão do idadismo, da pessoa idosa, a partir de foi uma piada do Porchat? Como é que foi? Do Porchat, Desculpa, do Porchat. Não, na verdade, quando o Porchat fez essa piada, eu já trabalhava falando um pouquinho sobre isso. Eu comecei falando sobre isso, um pouquinho mais sobre o envelhecimento, sobre a ida para os 50 nas minhas redes. Quando eu estava com 45, eu percebi que eu estava mais perto dos 50 do que dos 40. Eu levei um pouco de susto, assim. E comecei a falar um pouco mais sobre isso. E aí, em 2021, que eu fiz 50 em 2020, Sim. E aí eu lancei um podcast chamado 50 Crises, que era uma brincadeira com isso, né? Não só de a gente ter várias crises, como da gente ser várias pessoas, né? Em plena pandemia. Em plena pandemia. E o podcast estava muito quente, mas é um podcast que eu parei de fazer, assim, ele está lá ainda e hoje em dia eu faço esporadicamente porque ele me dá muito trabalho. Ele é um podcast que não é só uma conversa, eu edito, ele vira um mini doc, assim. Isso. E eu adorava fazer. E aí, em 2021, como eu já estava falava um pouco sobre menopausa nas minhas redes, sobre o envelhecimento, eu fazia parte de uma lista de influenciadores, de uma agência de influenciadores maduros chamada Silver Makers. Isso. E a Silver Makers falou, Cris, teve uma sketch do Porta dos Fundos, né? E o Fábio Porchat faz um personagem que tem uma mãe, e ele meio que hostiliza a mãe, e ele fala dela como uma mulher de 57 anos que é incapaz, né? Eu acho que ele mirou naquelas pessoas que são desinformadas, que repassam informação falsa adiante e tal. Só que esse tipo de pessoa, ela pode até ter uma quantidade de... em geral, são pessoas mais velhas, mas tem pessoas mais jovens que fazem isso. Sim, total. E aí tinha um movimento e eu falei, vou participar. E aí eu fiz um vídeo, né? Um vídeo com muita informação sobre... os 50 anos, sobre a demografia brasileira, né, que a cada 21 segundos uma pessoa faz 50 anos no Brasil. E não isso sabia disso. Isso que é uma... legal. 21 eu acho que eu segundos. coloquei isso no vídeo. No vídeo. E foram 11 minutos, um vídeo de 11 minutos. Eu vi uns trechos. Ele é muito educado, inclusive. Ele é muito mineirinho, ele não está querendo cancelar ninguém, ele está chamando o Porchat para uma conversa. E esse vídeo, ele conversou com muita gente. O Porchat não respondeu, mas ele lavou a alma de muita gente. Então, assim, no dia seguinte eu fui na Drogaria Araújo, e veio uma velhinha conversar comigo. Você é a Cris Guerra? Na época eu era Cris Guerra ainda, né? E aí ela falou, nossa, você falou tudo que eu estava sentindo. Eu percebi que tinha uma dor que ninguém falava sobre ela, né? Que é esse estigma em cima das pessoas mais velhas, que de alguma forma elas aceitavam resignadamente como se fosse uma sina, né? Isso. E eu acho que a gente está vivendo uma nova longevidade. A gente está vivendo uma longevidade de pessoas com uma saúde melhor, com uma cabeça mais aberta, né? A gente não faz 50 anos. Eu lembro quando minha mãe fez 50, a minha mãe morreu com 55 anos, ela morreu muito jovem, né? Ela conheceu 2 netas, hoje são 8 netos, mas ela queria ter tempo para os netos, já estava, né, meio que aposentada e tal, e vivendo a menopausa. E eu acho que isso para ela significava recolhimento. E eu tô com 54, não tem nada de recolhida. Eu nem posso me recolher, nem posso dar esse luxo, né? E eu acho que eu tô no meu momento mais potente, eu não tenho dúvida em falar, eu não estou dourando a pílula, estou dizendo que realmente hoje eu me considero uma pessoa mais interessante, mais interessada, com um olhar mais amplo para o mundo. Sim, eu te acho mais tranquila também. Sim. Eu te conheci numa fase muito estressada, assim. É verdade. Mas que era do mercado publicitário, não é, Sim, Cris? muito. Você não tem muita saudade disso, não, né? Nem um pouco. Assim, eu acho que a gente está vivendo um mundo muito acelerado, de qualquer forma, mas o mundo da publicidade ele é mais acelerado do que o Sempre mundo em foi, geral. né? E não tem muito motivo, né? Porque assim, por que é tão urgente assim? Por que você tem que ficar até tarde fazendo a campanha do cliente, né? Bebe água. Porque tinha uma frase muito interessante que eu ouvia demais da turma da publicidade, porque eu sou rádio e TV, né? Radialista, e a gente trabalha muito junto, né? Principalmente na produção. É tipo assim, é para ontem. É para ontem. Eu odiava essa frase. Eu também. Eu falei, cara, não é possível que as pessoas não podem se organizar. Ah, mas é o cliente. Será que realmente é o cliente? Ou criou-se Criou-se uma realidade em que o poder financeiro manda, né?
E eu acho que ele manda em vários lugares do mundo, né? Mas eu acho que... Está mandando nos Estados Unidos, até no presidente dos Estados Unidos está mandando. Exatamente, é desesperador isso. Mas só que quando a gente vê, a gente passou uma vida sem ter tempo para fazer um esporte, para fazer uma atividade física, sem ter tempo para almoçar direito. Eu mal poderia, eu lembro assim, eu nunca podia combinar um cinema depois do trabalho, porque eu nunca sabia se eu estaria liberada. Caramba. É uma escravidão, e não tinha hora extra, ninguém recebia hora extra.